Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Já me apresentei e eu vou resumir o meu currículo em função do que é o objetivo dessa palestra. Todos nós sacerdotes somos formados em filosofia e teologia. E eu tenho ainda bacharelado em administração de empresas pela UNB e fiz 2 pós-graduações, uma em filosofia clínica, que é um uso da filosofia para ajudar o ser humano a resolver problemas existenciais, e outra em psicanálise. Estou cursando a 3ª em saúde mental. E tenho várias formações menores, que são cursos de extensão, em várias áreas da psicologia: inteligência emocional, comunicação não violenta, coaching, programação neurolinguística. E isso por quê? Porque os desafios do mundo moderno são muito grandes. Então nós que somos terapeutas, eu me coloco aí como terapeuta da alma, precisamos estar constantemente atualizados no que diz respeito a todos esses males que assolam o mundo, a meu ver. Então, já foi-se o tempo em que o padre, a meu ver, poderia ficar restrito somente à filosofia e teologia, em que pese a teologia ser a ciência, entre aspas, das ciências. Mas hoje eu vejo a importância, posso dizer para vocês que na minha prática, vamos chamar de clínica também, faço atendimentos todos os dias já há anos, eu tenho podido apalpar a importância desse cruzamento de conhecimentos. Tem me ajudado demais no meu ministério, e por isso eu não abro mão desse tipo de estudo. Obviamente, sonho com pós-graduações na teologia, mas que por enquanto não são possíveis, mas não vem ao caso. Então, eu vou falar do sofrimento do ponto de vista teológico, fazendo um sobrevoo sobre o assunto, sem pretender exaurir o tema, que é muito vasto. E eu vou me basear na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na Carta Apostólica Salvifici Dolores, de São João Paulo II, escrita em 11 de fevereiro de 1984, e também na minha pesquisa monográfica sobre os benefícios da fé, embora não seja esse o tema. Ela está disponível no nosso site, www.paroquiacbmdf.com.br. E eu começo falando para vocês um dado interessante. Uma vez eu fui a um grupamento de salvamento nosso, que fica ali à beira do lago, e com os militares eu estive ao pé da ponte JK. E o condutor, muito católico, me disse o seguinte: padre, veja que interessante, das pessoas que têm tentado se matar pulando da ponte JK, que sobreviveram, eu sempre procurei perguntar se tinham fé, se tinham alguma religião. E ele disse que todas as pessoas ou eram ateias ou eram agnósticas, ou seja, não têm fé, ou então estavam na categoria dos ateus práticos. Quem são os ateus práticos? Os não praticantes da sua fé, qualquer que seja, né? Porque hoje o povo de Deus fala que é católico não praticante. Não existe essa categoria. Espírita não praticante, evangélico não praticante não é. Não adianta crer em Deus e agir
como se Ele não existisse. Eu creio em Deus, não procuro conhecê-lo, não tenho relacionamento com Ele, né? Eu costumo até sempre dizer a piada que, se for assim, eu sou magro não praticante. É isso. Então, vejam só que interessante, nós vimos aqui, tanto com o filósofo, a psicóloga e o psiquiatra, que pensamentos são muito importantes, porque eles vão nortear a vida da gente, né? Esse modo de perceber o mundo faz toda a diferença, e os pensamentos vão gerar emoções que geram, como nós vimos na palestra de psiquiatria, uma química interna. Então, quem quiser começar a solucionar esses problemas psiquiátricos, em especial o sofrimento existencial, precisa alimentar o cabeção. É a via do conhecimento que vai ajudar a dar o passo maior. Embora na fé nós sabemos da importância da oração, dos sacramentos, mas a via do conhecimento está muito deficitária hoje em dia. E por quê? Aproveitando que a gente atrasou um pouquinho aqui o nosso evento, né, vou me valer do ocorrido para dizer o seguinte: às vezes a pessoa, por exemplo, vem para um evento como esse, aqui não estou criticando quem já saiu, porque de repente tem menino pequeno, teve que sair, não é isso. Mas tem uma categoria de pessoas que é assim: atrasou, ela começa a ficar chateada. Por quê? Porque, poxa, eu me programei para sair meio-dia, então meu almoço vai atrasar. E aí a pessoa, de repente, por conta do almoço que não pode atrasar, ela perde a oportunidade de adquirir um conhecimento que seria libertador para ela, porque ela está amarrada em determinados padrões, ela não consegue, vamos dizer assim, se adaptar, né? Então, por conta disso, ela deixa de aproveitar, tá, o evento. E por quê? Porque para ela o happy hour é muito importante, e ela se ilude achando que depois ela vai ver. Afinal de contas, está lá no site, a gente vê depois. Não vê. Na prática, a maioria não vai ver. Então, é por aí que a gente precisa começar a mudar. Eu sempre falo para os fiéis aqui, o fiel que tem como critério a missa mais curta, o curso de noivos mais curto, ele está começando a descer a ladeira, porque ele não está dando a Deus o protagonismo, e de repente eu temo que ele vá a uma missa muito mais para cumprir uma obrigação, para não se sentir culpado, com medo do inferno, sei lá, do que por amor, né? E aí a gente já vê a problematização da fé, né? Imagina, um curso de noivos, eu vou tomar uma decisão que é para a minha vida inteira, né? E simplesmente eu tenho como critério o quê? A prioridade é a festa, eu passo o ano provando vestido, provando bombom, escolhendo buffet, e Deus eu deixo por último, e vamos fazer as coisas de qualquer jeito? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero levantar aqui como reflexão, né? Então, hoje a gente vê muita gente atrás de soluções prontas, preferem a sertralina, a pesquisa, né? A ler um livro, a participar de uma palestra. A gente vive no mundo do pensamento mágico, né? O mundo da preguiça, da zona de conforto. Por isso, Lou Marinoff escreveu aquele livro que eu recomendo, muito bom, mais Platão, menos Prozac. Pois bem, eu quero começar então com alguns pontos teológicos importantíssimos acerca de Deus, porque o seu desconhecimento ou conhecimento defeituoso vai gerar sofrimento. Então vamos lá, a gente precisa entender, e eu vou aqui resumir bem, que Deus é o Criador do universo e do homem. Se é o Criador do homem, ninguém entende mais sobre o homem do que o seu fabricante, obviamente. Deus sabe então o que faz bem e o que faz mal a nós, e Deus é a suma bondade, a suma inteligência, a suma justiça. Todas as virtudes em Deus são máximas. Se nós procuramos ser bons, justos, compassivos, quem colocou isso no nosso coração? Por que todos os seres humanos têm essa tendência? Então aí a gente já começa a enxergar
quem é Deus. E o que é absurdo hoje em dia é a gente ver pessoas julgando Deus como se elas tivessem critérios melhores do que Deus, ou seja, eu sou mais inteligente do que Deus. Se eu fosse Deus, eu não permitiria esse tipo de injustiça. Então aí o primeiro ponto, que é fonte de muito sofrimento, é você entender que se você está julgando Deus, está vendo algum defeito em Deus, o defeito está em você, no seu modo de ver. Está lhe faltando teologia, conhecimento. Vai atrás de um livro, um programa de algum desses bons padres catequistas, aí nosso bispo auxiliar, Dom José Francisco Falcão de Barros, é um colosso de conhecimento. Procure informação, marque horário com a gente. Agora, não permita que esse tipo de conhecimento defeituoso corroa a sua fé, porque quem não fizer nada vai naufragar, vai perder a fé, e a partir daí vem todo um sofrimento. Então, Deus nada vai fazer que não seja bom, inteligente ou justo. E aí, basta a gente olhar ao nosso redor. A própria Bíblia diz: olhai para o céu e vede. Quem criou todas essas coisas? O mundo é feito com peso e medida, tudo perfeito, tudo se encaixa. Então nós nos encaixamos nessa perfeição preconcebida por Deus. Nós vemos finalidade em absolutamente tudo. A gente olha aí para a cadeia alimentar, até o nojento do mosquito é comido pelo sapo, o sapo é comido pela águia, a águia morre e cai no chão, aduba a planta, que é comida pelo herbívoro, que é comido pelo carnívoro, e nós comemos as plantas. Enfim, o movimento de rotação é por causa dos dias e das noites que são necessários para a renovação do oxigênio. Está tudo pensado. Quando o homem descobre alguma coisa, o próprio verbo diz, ele tira o véu daquilo que estava coberto, mas já estava lá. As leis físicas todas, tudo tem essa inteligência por trás. Então nós nos encaixamos aí, a gente acha que não, porque a gente tem livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. O conceito de liberdade está completamente deformado, porque liberdade não é fazer tudo o que eu quiser, é fazer tudo o que eu quiser dentro de limites. Porque se a própria sociedade inventou o direito para colocar limites aos abusos de liberdade, então Deus não pode. Aqui no mundo dos homens, eu respeito as leis, acho óbvio e lógico e importante que haja leis, mas com Deus é o oba-oba. Eu sou a medida de todas as coisas. Pois bem, então, na natureza não vai faltar nada do que for bom para a vida do homem. E aqui aparece um outro atributo de Deus, que é a sua providência. Então Deus provê tudo aquilo que é para o bem da criação, especialmente tudo que for para o nosso bem, porque nós somos a cereja do bolo. E aí a gente assiste um ecologismo que, meu Deus do céu, é proibido comer todo tipo de bicho, tem lá os radicais, né? Com todo respeito às liberdades de cada um, mas vamos lá, a gente pega o relato de Gênesis, a gente vê que o homem foi colocado por último, Deus providenciou tudo o que seria para o seu bem, e deu ao homem o poder de usar a natureza para o seu bem. Lógico que aí a gente tem que entender que deve haver uma consciência ecológica, mas não ecologista, que é a deformação que nós assistimos hoje em dia. Essa que faz com que um ovo de tartaruga tenha muito mais valor do que uma vida humana que ainda não nasceu. Tá? Então, existe uma finalidade para a vida do homem. Esse é um dos princípios mais básicos da metafísica. E Deus providente chama cada um de nós a um estado de vida. Quais são os estados? São 4 para homens e 3 para mulheres: sacerdócio, matrimônio, vida religiosa, que é o caso dos irmãos e das freiras, e a vida celibatária consagrada. E Deus também é providente na medida em que Ele coloca nos nossos corações inclinações profissionais. E por quê? Porque nós precisamos de médicos para cuidar da saúde, nós precisamos de farmacêutico para fazer remédio, bombeiro para apagar incêndio, né? E isso é tão bacana, porque, por exemplo, não entra na minha cabeça que um ser humano normal possa gostar de física. Mas se não fossem eles,
esses loucos, na minha opinião, a gente não voaria de avião, gente. Quanta coisa boa não aconteceria. Então, louvado seja Deus por conta disso aí. Então, Ele vê todas as necessidades e provê tudo aquilo que é para o nosso bem. Pois bem, e além disso, todos nós somos chamados à santidade, que tem no amor o seu cume. Mateus 5,48, sede santos como vosso Pai nos céus é santo. João 13,34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caríssimos, na fé há um caminho, uma verdade, que se forem seguidos, seu nome é Jesus Cristo, gerarão vida. Como é que Jesus é vida? Sendo verdade em primeiro lugar, que é a única coisa capaz de satisfazer o intelecto do homem. O intelecto humano é naturalmente orientado para a verdade. Vocês podem ver a prova disso, ninguém gosta de mentira. A gente pode até mentir para se safar, mas quem aqui gosta que mintam? Ninguém. O coração do homem nasce naturalmente orientado para o bem. Existe uma lei moral natural inscrita nos nossos corações, conforme está em Romanos 2,15, que é o que? A tendência à bondade, à justiça, à compaixão. Pega os 10 mandamentos. A pessoa pode ser negra, japonesa, ter 15 anos, 70, você pergunte a cada pessoa, você gostaria de ser traído pela sua esposa? Todo homem vai dizer que não. Toda mulher vai dizer que não gostaria de ser traída pelo marido. Você, se for pai, quer ser humilhado pelo seu filho, colocado no asilo? Não. Que mandamentos são esses? 9º mandamento, 4º mandamento. Você gostaria de ser assassinada, minha filha? Não, nem eu. Então, o que você não quer para você, eu não quero para mim, ninguém quer, e a gente tem que respeitar isso entre nós. Então, se a gente pega os mandamentos, ao invés de serem uma castração, como pretendem linhas da psicologia, né, as libertárias aí, tá? São uma proteção. Os 3 primeiros mandamentos regulam o nosso relacionamento com Deus. Do 4º ao 10º, a gente tem o regramento da vida em sociedade, para que haja o que? Justiça. Justiça, por definição na filosofia, é dar a cada um o que lhe é devido. Então eu dou ao meu pai o que lhe é devido, eu respeito a sua propriedade. Não cobiçar as coisas alheias, não furtar, não é? Eu respeito a sua vida, não matar. Eu respeito a sua esposa, não adulterar. Então a gente precisa dessas normas, dessas regras. A prova cabal disso é que não conheço, se houver, por favor, me tire da ignorância, não conheço país que não tenha códigos de leis, justamente para poder, né, organizar a sociedade, para que não haja abusos de direito. Então, há um destino final para o homem. Aqui nós estamos de passagem. Qual é o destino final? Onde Deus nos quer? No céu. Só que esse céu, eu já vou falar do pecado original, antes da aprovação dos nossos primeiros pais, seria gratuito. E hoje a diferença é que ele é merecido. Então a vida tem sofrimento, como nós vimos, é inexorável, tem, mas nós não estamos condenados. Isso aqui não é necessariamente um vale de lágrimas. As lágrimas vão acontecer no vale, mas a vida é boa. Quem não gosta de uma lasanha, quem não gosta de uma praia, quem não gosta de um beijo, de um abraço, quanta coisa boa tem essa vida. Então a Luciana falava muito bem da questão do foco, né? Meu copo pela metade está meio cheio ou meio vazio? Se eu focar no que eu não tenho, está meio vazio. Se focar no que tenho, está meio cheio. Então, a partir daí, a gente vai conseguindo entender e dar um sentido ao sofrimento. Então, vamos começar pela questão do mal, porque sempre, quando a gente fala de sofrimento, necessariamente a gente precisa falar do mal. Então, conforme explica Santo Agostinho, em primeiro lugar, o mal é a ausência de bem. O mal depende de um bem para existir. E lógico, por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Deus é o criador do ser. E o mal é um não ser, tá? Eu só entendo a doença, por exemplo, a partir da saúde. Eu
só vão entender, por exemplo, a cegueira a partir da visão. Cegueira é ausência de visão e não o contrário. Visão é ausência de cegueira. Né? Então isso é muito interessante da gente analisar, né? Por exemplo, na física, escuridão é o quê? É ausência de luz, frio, ausência de calor. Então o mal é ausência de bem. E no fundo é ausência de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele envereda pelo caminho do mal, do erro. Tá? Então, tudo que Deus faz é perfeito, não é defeituoso. Deus não é e nem pode ser jamais o autor do mal. E por isso, quem tem esse tipo de ideia na cabeça, ou vai sofrer ou vai perder a fé. Então, de onde vem o mal? De onde vem? Qual sua origem? O mau uso que as criaturas mais elevadas da natureza fizeram da liberdade que Deus lhes deu. E quem são essas criaturas? Os anjos e os homens. Então, primeiro houve a rebelião dos anjos, conforme relata a Bíblia, né, na qual Lúcifer, o mais belo deles, queria ser mais do que Deus, e liderou um motim que precipitou no inferno todos os anjos rebeldes, 1/3 dos anjos do céu. Eles foram criados bons por Deus, mas usaram mal a sua liberdade, insurgindo-se contra o Criador. Então esse foi o primeiro ponto. Importante falar disso porque hoje existe uma heresia no cristianismo que diz que inferno é metáfora, que o diabo é metáfora. Olha, vamos lá, quem fala isso não conhece nada de teologia. Quem diz isso chama Jesus Cristo de mentiroso, de terrorista psicológico. Por quê? Porque a existência do inferno e do diabo é plenamente revelada por Jesus Cristo. Ele não deixa a menor dúvida. Quem mais revela o inferno e o diabo é Jesus. Realidades que já vêm do Velho Testamento, realidades que existem em outras religiões, como por exemplo o islamismo. Orígenes tem uma frase interessante que dizia: ao tigre é impossível destigrar-se, perder a sua essência de tigre, mas ao homem é possível desumanizar-se. Né? Nós pegamos tantos crimes hediondos, igual aquelas 2 mulheres em Samambaia, né, que assassinaram. Uma delas era mãe do garoto, um menino aí de, 11, 12 anos. Foram nossos bombeiros que resgataram o corpo desse garoto. Ele foi assassinado pela própria mãe, ele foi escalpelado, ele foi esquartejado, ele foi assado numa grelha, colocado dentro de uma mala e jogado num bueiro. Que animal é capaz disso? Fale para mim. E como então não existe diabo? Então a gente vê coisas que são extremamente graves e sérias e preocupantes. A gente precisa se perguntar qual é a raiz disso. E aí de repente a gente vê que no mundo onde há rituais satânicos, os símbolos são os mesmos, pode ser aqui, pode ser na África, as repulsas a Deus, aos anjos, à oração são idênticas. Então vim querer dizer que isso é um fenômeno psicológico. Se fosse fenômeno psicológico estaria variando de sujeito para sujeito, mas a gente vê uma coisa que se repete, que tem um padrão. Pega o satanismo na música, eu fiz pesquisa sobre o assunto. O que as letras dizem? Falam de assassinato, de ódio a igrejas, altares, a padres. É só você passear por alguns grupos como No Religion, como Body Count, como Sepultura e tantos mais. Então a gente precisa falar desse assunto porque, em que pese muita gente ter fetiche com o diabo, ficar jogando no diabo culpas que muitas vezes são suas, responsabilidades que são suas, ele atua no sentido de influenciar o homem para o mal. A gente sempre vai ver por trás de suicidas obsessão demoníaca. Cuidado que José Antônio Fortea, que é um padre que escreveu a Suma Demoníaca, que é o maior tratado sobre demonologia atualmente na igreja, fala que tem determinadas tentações. Tentação é o modo de atuação espiritual do diabo, que brotam da natureza, que não vem necessariamente do demônio. Exemplo,
o próprio Lúcifer, não tinha um diabo para tentá-lo, e ele quis ser mais do que Deus. Agora, o que eu digo para vocês, com base na minha experiência, é que, por mais que essa tentação brote da minha natureza, quando o diabo sente que eu estou para pecar, que eu posso pecar, ele chega junto, porque ele quer me ver derrubado. Então, nós temos aí primeiro essa rebelião dos anjos. Então existe o diabo, existe o inferno, que é um local de condenação. E em seguida Deus criou a humanidade nas pessoas de Adão e Eva. Então Deus decidiu que todos os seres humanos descenderiam desse casal básico. E ele já havia então decidido a biologia, a psicologia do homem, as leis da hereditariedade, até temperamento é herdado. Então Deus fez tudo bonitinho e Deus não volta atrás das suas leis. E aí, o que aconteceu? Deu liberdade. O grande ponto por trás da questão do mal é o livre-arbítrio. E aí, deu todas as liberdades para Adão e Eva e disse que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples demais, fácil de obedecer. E o que eles fizeram? E aí entra o diabo na jogada. Tentados pelo demônio, Eva come do fruto proibido, dá para Adão. E aí que começa a história do sofrimento. O que a Bíblia diz? A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, nós vemos que Adão e Eva foram constituídos em um estado de santidade e justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. E pelo pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos, seus descendentes. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida, atenção, não destruída pelo pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Então, a partir do pecado original, a humanidade ficou submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinada ao pecado. Então nós temos a tendência a pecar, que é a concupiscência, mas nós só pecamos se nós quisermos. Ninguém é forçado a pecar, assim como ninguém é forçado a fazer o bem. E aí nós perdemos nas pessoas dos nossos pais os dons préternaturais que Deus deu gratuitamente a eles. Quais são esses dons? A imortalidade, ou seja, o homem não estava destinado à morte. A integridade ou imunidade de concupiscência. Os afetos, sentimentos e desejos não eram desordenados, mas submetidos docilmente à inteligência e à fé, sem conflitos interiores. Impassibilidade, o terceiro dom, que seria o quê? A incapacidade de sofrer. E por último, ciência moral infusa. Infusa quer dizer colocada dentro da natureza por Deus. Então, o que vem a ser isso? A ciência moral infusa tornava o homem apto a assumir suas responsabilidades diante de Deus sem dificuldades. A moral é esse campo do agir humano. Então, o catecismo da igreja, no ponto 404, diz que o homem, após a queda, não pôde mais transmitir aos descendentes o estado de santidade, participação perfeita na comunhão com Deus, e de justiça, harmonia perfeita consigo, com a mulher, com a natureza e com Deus. Como o homem ficou desorientado por causa do pecado, para orientar-se ele precisa de quê? Da Bíblia, que é o nosso manual de instruções, de mandamentos, conforme eu já expliquei, de oração, de penitência para se autodisciplinar, porque nós temos uma tendência ao exagero. Dr. Nicholas Shore escreveu um livro interessante, Doenças que você tem e não sabe, e ele fala de coisas que são lícitas. Por exemplo, sexo.
No casamento, óbvio. Agora, o doutor falou do adoecimento no campo da sexualidade. Então, o excesso é doentio. Está lá no livro do Dr. Nicholas Shaw. Compulsões modernas que entraram para o DSM-5, né? Compulsão por internet, redes sociais, compulsão por jogo, compulsão por comida, compulsão por malhação. Tudo isso são doenças. Então, a gente precisa de quê? Das virtudes para contrarrestarem essa tendência ao vício, essa tendência ao pecado. Tá? E aí, falando de sofrimento, o Papa Bento XVI deixa bem claro que a grande crise do homem moderno é a crise de virtudes. A grande solução para o sofrimento é trabalhar virtudes. Tem um livro do padre Faus, eu esqueci o primeiro nome dele agora, Francisco Faus, fantástico, sobre virtudes, fininho assim. Quer começar a ser feliz? Leia o livro e coloque em prática, porque tem muita gente lida, instruída, mas não convertida. Então nós precisamos dos sacramentos em especial. Jesus disse sobre a Eucaristia: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida em si. Então, depois do pecado, Deus, na sua misericórdia, provê absolutamente tudo que a gente precisa. Ele não vem só morrer por nós, porque segundo a Bíblia o salário do pecado é a morte. Então Ele nos substitui a todos e deixa todo um caminho, toda uma solução. Agora Ele exige um pedágio chamado fé. E aí eu acho interessante que as pessoas, sobretudo os críticos da igreja, são ótimos para dizer: não, a igreja propõe uma coisa fantástica, essa história lá do Éden, você acredita nisso, padre, que Adão andava nu com folha de parreira? Vamos lá, a questão toda é a seguinte: criticam, mas eu pergunto, tá, o que você está fazendo para resolver a sua vida, para, sei lá, deixar sua marca na humanidade? A pessoa é crítica, está se afundando, morta de deprimida, e não aceita o desafio, que é o que? Eu digo, quer ter uma experiência pessoal com Cristo? Que as pessoas acham que a experiência pessoal com Cristo é ter uma visão sobrenatural, igual Santa Margarida Maria. Não. Experiência pessoal com Cristo é você aprender o que Ele ensina, colocar em prática, e andar em intimidade com Ele, na oração, na Eucaristia. E aí, duvido que o ser humano não mude. Bom, então vamos ver na Bíblia as consequências do pecado. Gênesis 3, 16 a 19 diz o quê? Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. E o interessante é que na vida eterna, quem for para o céu, tudo isso acaba, porque só se morre uma vez. Hebreus 9, 27. Então, se eu não vou morrer de novo, não tem velhice, porque velhice caminha para a morte. Não tem doença, porque doença mata. Não existe dor, porque dor é sintoma de doença. Não existe medo, porque medo é um instinto inscrito na minha natureza para preservar a minha vida. Então, se eu não vou morrer, o medo não faz sentido. Eu não vou precisar trabalhar de sol a sol, porque aqui a gente trabalha para comer, porque se não comer, morre. Então vejam que maravilha. Então não tem como a gente olhar com pessimismo para essa vida. Agora, eu preciso crer, eu preciso ter uma base para a fé, porque hoje são tantos os ataques, a começar pela própria academia. Tem um filósofo ateu que eu gosto muito, chamado Paul Feyerabend, que fala de uma ditadura da ciência, porque hoje só vale o que é científico, só é verdade o que é científico. Óbvio que nós precisamos da ciência, é muito importante, a medicina, enfim, essa ciência que faz um avião voar, que faz um computador funcionar. Porém, desde que o mundo é mundo, diz Feyerabend, se explica a vida através dos mitos. Muito conhecimento moral foi passado adiante através das fábulas, e ele diz, sendo ateu,
E o que dizer das religiões sobre as quais está assentado o existencial humano de tantas gerações? Não houve até hoje um povo sequer, segundo a ciência da antropologia, que fosse completamente ateu. Sempre se vê nas escavações resquícios de totens, de livros sagrados, de vasos sagrados. O ateísmo é um fenômeno cultural. E aí, por que a teologia não consegue muitas vezes conversar com as outras ciências? Por puro preconceito. Hoje, no politicamente correto, a gente não pode falar de Deus. Eu, inclusive, aqui estou falando o que é a fé católica, sem medo de ser feliz. Eu não vou fazer um acordo, vamos dizer assim, para fazer um discurso que agrade a todas as religiões. Não, eu sou padre, eu creio que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que é Deus. Eu tenho um mandato da igreja, e é isso que eu tenho que ensinar, é isso que eu tenho colocado na minha vida, e que tem funcionado, é isso que eu tenho ensinado a muita gente, e que as tem ajudado a serem felizes, a superarem o sofrimento. Então eu não vou jamais me adaptar a isso. Lógico, a gente vai respeitar os outros nas suas crenças, né? Então a gente tem aí como raiz do sofrimento o pecado original. Nós o contraímos por nascimento e ele fere a nossa natureza, como eu disse. Por causa dele nos inclinamos ao mal, mas pecamos somente se quisermos, porque o pecado é sempre uma escolha. Nascemos livres para escolher entre o bem e o mal. E de acordo com as nossas escolhas, seremos felizes ou infelizes nesta vida e na outra. Deus não nos condenou por causa do pecado, senão que, como eu disse, o céu, que seria gratuito depois do pecado original, tem que ser merecido. Então, o que é o pecado? Catecismo da Igreja, 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino viam o pecado como uma desordem e diziam que é uma palavra, um ato, um desejo contra a lei eterna. E ainda para Santo Agostinho, ele é fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Então aqui a gente já está no egoísmo, que é o oposto do amor. Deus é amor, como diz a Sagrada Escritura, e o oposto de Deus, que é amor, é o quê? O egoísmo. O diabo leva sempre o homem ao egoísmo, porque a opção pelo pecado é uma opção por mim, pelo meu prazer, pelos meus critérios, pelos meus gostos. E que outros tipos de pecados existem além do pecado original? Os pecados capitais: preguiça, ira, gula, luxúria, avareza, soberba, inveja, que são a base de todos os males humanos. Uma taxonomia que vem de Evagrio Póntico, passando pelo Papa Gregório e chegou depois no seu cume em Santo Tomás de Aquino. E aí a gente vai ver o quê? O preguiçoso tem um problema? Prejudica a si e prejudica aos outros? Sim. Ele não vai estudar, vai levar pau, né? Causa prejuízo aos pais, porque vai repetir de ano. Então, se a gente fizer uma análise de cada um dos pecados, na ira, eu me destempero, bato numa pessoa; na gula, eu como em excesso, minha saúde vai sair prejudicada; o guloso é sempre egoísta, quer sempre o maior pedaço da torta, né? Na luxúria, há uma irresponsabilidade sexual, o cara vai, engravida a menina, daqui a pouco está pedindo o aborto. Então vejam quanto sofrimento vem do pecado. E o pecado, essa noção é simplesmente negligenciada, não se fala nada em universidade. Doutora, a senhora ouviu falar de pecado no seu curso de psicologia? Não ouviu, né? Então nós temos aí esse conhecimento, ó. A avareza é justamente os apegos. Quantas pessoas não sofrem por causa de apego? Soberba, o soberbo não suporta ver ninguém melhor do que ele, ninguém brilhar. E aí da soberba vem a inveja, que é quando eu me sinto mal pelo bem do outro. Então é sempre sofrimento. E vem, lógico, depois o pecado grave, o pecado leve. Pecado grave, por exemplo, matar; pecado leve, por exemplo, mentir. Tudo isso vai causar sofrimento a mim e aos outros. E aí, imagina também uma fonte de sofrimento interessante. O pecado volta, de alguma maneira, para o pecador. Ele introduz uma desarmonia, uma desordem na natureza perfeita e harmônica criada por Deus. Então imagina a cena: você fez bullying com a gordinha,
lá na infância, né, até a adolescência. E aí de repente você passando no concurso público, está super feliz, e adivinha quem agora vai ser sua chefe? Ela, que está lembrada de todo o bullying. E aí de repente a pessoa fica aí gemendo e chorando num vale de lágrimas por aquilo da qual ela é a responsável, né? E aí também nós temos outra fonte que a Bíblia denuncia, que é o pecado da idolatria. Então na idolatria eu vou ter, por exemplo, no dinheiro o meu ídolo, ou na beleza física, ou sei lá, no poder, no sexo, na bebida, ou seja, eu não vivo sem aquilo, eu sou apegado. E aí vejam que tanto o pecado, pecado, que são esses atos que a gente faz, no mal ao outro, né? Quanto, por exemplo, os apegos, são problemas que são criados e mantidos por nós. Então é só não pecar, é só se desapegar, e está aí, acaba o sofrimento, simples assim. Não tem muita ciência não nas coisas de Deus, tem muita complicação. As soluções são mais baratas que o Prozac, do que terapia, sem menosprezar o valor e a importância do remédio quando necessário, o valor e a importância de uma terapia. Mas assim, nessa negação de Deus, no afastamento de Deus, a gente vai vendo como o ser humano vai se complicando. Vejam, até aqui eu falei da problemática, eu quero pincelar um pouco a solucionática, né? Uma forma de amenizar o sofrimento depois das práticas erradas é, obviamente, arrependendo-se de todo pecado, confessando-o e abandonando-o. Provérbios 28:13: o homem que encobre sua iniquidade não prosperará, mas quem a confessa e a detesta obtém misericórdia. Olha que alívio, que beleza. Se eu não bater em ninguém, entenda, não vão bater em mim, em princípio, né? Porque a sociedade está tão louca que às vezes a gente é agredido de graça, mas via de regra, amor gera amor, ódio gera ódio. Se eu fico no meu canto, em princípio, eu vou ter muito menos problema do que aquela pessoa, por exemplo, que é brigona, né? Agora, não é assim que é Deus que vai impedir que batam em mim porque eu sou bonzinho, senão que eu não vou sofrer a vingança da pessoa que eu agredi. E no caso da idolatria, simplesmente eu desapego o coração. E aqui eu quero denunciar uma idolatria que vai ficando cada vez mais comum, que é a idolatria de pai, de mãe, de filho. A sociedade começa a incutir na cabeça da gente que a gente tem que pirar quando morrer alguém que a gente ama. Quanto mais chorar, quanto mais a pessoa ficar mal, é porque mais amou. Sai dessa. Nós temos que entender como Jó, o sofredor da Bíblia. Já vou falar dele. Deus deu, Deus tira. E ficar com o lado bom. Eu sou órfão já de pai e mãe. Dou graças a Deus que eu tive mãe por 24 anos. Tem gente que nunca conheceu a mãe. Então, como disse muito bem a doutora, questão de escolha do ponto de vista. A vida tem que seguir. Eu não posso morrer com minha mãe. Quantas pessoas dependem de mim? Você, por exemplo, que tem mulher, filhos, etc., e se arrasa e vai para o buraco da depressão. Então, mais uma vez, nada que uma boa terapia, um bom remédio que vai estabilizar o humor, uma boa direção espiritual, porque hoje não está em moda. Hoje é incrível, católico com problema procura logo psiquiatra e terapeuta, mas não procura o padre, não procura a solução em Deus. E aí perde o melhor da história, obviamente, né? Então, outra fonte de sofrimento é o sofrimento provacional. Por castigo do pai que ama o filho e o corrige para o seu bem, para lhe dar a oportunidade de aprender virtudes que lhe faltam, que lhe são necessárias para chegar ao céu. Olha o que está em Hebreus 12, de 5 a 10. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama, olha aí, e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção, é Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem,
e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão não havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dá a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Entenda a palavra castigo no sentido de correção, tá? Porque Deus não tem essa coisa do castigo vindicativo. Eu vou te castigar agora, vagabundo, porque você pecou, toma, pá! Entendeu? Eu não merecia, não tem isso em Deus. É sempre o amor, né, que o move. Então imagina, aquele cabra que estava na bagaceira, pegando a mulherada geral, e nas drogas, gastando muito, de repente vem aquele tumor lindo, tamanho de uma laranja, normalmente todo tumor é tamanho de uma laranja, já repararam? E o tumor faz o cara voltar para a igreja, voltar para a esposa, largar drogas. Quem nunca viu isso aí? Então, sofrimento é também pedagogia de Deus, que deseja que o homem não se perca, que não se dissipe nas delícias do caminho ou entre em desejos mundanos. E aí nós vamos ter o livro de Jó, que é clássico, para quem está sofrendo eu recomendo. Jó era um camarada virtuoso, o diabo se apresentou diante de Deus, dizendo, ele é virtuoso porque ele tem fartura de bens, tem uma família numerosa, e aí o diabo foi aos pouquinhos pedindo para tocar nos bens de Jó, aí viu que Jó não caía, eu vou tocar então na família dele. Bom, Jó perdeu tudo, inclusive a própria saúde. Os amigos chegaram a ponto de dizer, Jó pecou, porque essa era a mentalidade judaica, o pecado gera uma punição de Deus, tá? E aí Jó persevera e acaba recebendo de Deus, por sua fé, por sua perseverança, tudo em dobro, tudo com muito mais abundância. São João Paulo II escreveu, se é verdade que o sofrimento tem um sentido como castigo, quando ligado a alguma culpa, não é verdade que todo sofrimento seja consequência de alguma culpa e tenha caráter de castigo. De fato, para Jó, o sofrimento foi uma prova para a sua fé, da qual saiu fortalecido. E às vezes Deus vai nos testar para que possamos, mais uma vez eu repito, aprender virtudes, pois sem virtudes não chegaremos ao céu. Um pouco disso o ateu Nietzsche falava, da importância das dificuldades, do sofrimento, para me fortalecer. Então, se ele enxergou isso sem Deus, para a gente é muito mais fácil, a motivação é muito maior. Pois bem, para evitar sofrimento em dias de provação, nós devemos confiar em Deus, e por isso eu citei os atributos de Deus, para colocar a pessoa de Deus no lugar, na sua cabeça. E tem aquela história que eu gosto sempre de contar, especialmente nos funerais, do homem que estava entediado da vida, foi fazer um passeio de barco, o barco naufragou e morreu todo mundo, e ele chegou nadando a uma ilha deserta, pisando em terra firme, deu graças a Deus. Aí olhou ao redor, viu pedaços da embarcação com os quais ele poderia construir um abrigo, de novo deu graças a Deus, olhou ao longe, viu um coqueiro e disse, ali vou construir o meu abrigo. Foi lá, construiu, quando terminou de construir, viu ao longe, viu um pomar com frutas, com verduras. Aí ele caiu de joelhos, chorando, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado pela tua bondade. E aí foi para o centro da ilha para passar a noite em vigília, porque lá tinha um monte, ele queria estar perto de Deus. E aí de repente sentiu um cheiro esquisito, olhou para trás e estava tudo em chamas. Coqueiro, barraco, pomar. E ele fez nessa hora que muitos de nós fazemos, botou o dedo na cara de Deus e começou, você não é pai, você é um monstro, você é sádico, que sentido faz ter me feito chegar até aqui agora para me matar de frio, de sede, de fome? Eu sempre fui um homem do bem, a gente faz assim com Deus, né? Coloca o nosso currículo, eu não merecia isso, sempre paguei meus impostos em dia, nunca traí minha mulher, e começa a falar da carreira na igreja, o escambau. E aí de tanta revolta, de tanto reclamar, adormeceu, dali a pouco foi acordado por um bombeiro do CBMDF, do Esquadrão de Resgate, dizendo, vamos embora, não temos tempo a perder, temos outras pessoas a resgatar. E aí o camarada atônito, mas espera aí, quem são vocês? Somos do Gavop, do CBMDF. Mas espera aí, como é que vocês souberam da minha existência aqui, se eu não tinha Motorola, não tinha pistola sinalizadora, nenhum meio de comunicação, celular, nada?
E o bombeiro falou: nós vimos seu sinal de fumaça. Então essa história para mim ela é genial, e eu não preciso de outra explicação para confiar em Deus, porque isso mostra de modo simbólico, né, que a gente se apega a esse barraco, aquilo que eu vejo, que eu apalpo. Essa é a única solução, e Deus está lá em cima, a visão dele é muito maior, e aí de repente Ele vai destruir o meu barraco, também para provar a minha fé. Quantas pessoas não caem aí? Aquele que confia fica firme até o fim e sabe que Deus jamais será o autor do mal e que tudo que Ele quer é o nosso bem, né? Então, muito cuidado. Se você não estiver conseguindo ter plena confiança, se acha que Deus lhe abandonou, que não quer saber de você, ou está lhe punindo, cuidado, porque sua fé está em risco. Deus não é assim. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a fé é problematizada desde a infância, né? Aquele pai, aquela mãe que dizia assim: tá vendo, menino danado, você caiu, sabe por quê? Porque você não obedece a mamãe, o papai do céu está te castigando. Você está vendo essa chuva? São as lágrimas de Nossa Senhora, porque você não obedece a mamãe. Aí a pessoa olha para Deus como um juiz, como um sujeito que está lá com o bodoque pronto para dar um teco na minha cabeça. Então aí a gente vai vendo como o sofrimento às vezes nasce de uma fé deformada, de uma fé mal formada, e é triste ver as pessoas não fazendo nada para sair do buraco. Então, sintoma, moçada, é sinal de que tem uma coisa errada. Peça ajuda, leia um livro, vá para o YouTube, procure um padre, mas faça alguma coisa. E aí, a pessoa que entra nesse tipo de pensamento, como eu disse, tem o fator diabo, né, que sempre vai nos inspirar no sentido do mal. O maligno quer sempre a nossa tristeza. Essa é a característica das suas inspirações. Ele tira a paz interior. Porque veja, a gente pode estar num sentimento de tristeza que ninguém gosta de sentir, mas tem aquela tristeza que é inspirada pelo Espírito Santo, que é quando eu, que humilhei você, que disse umas poucas e boas a você, me sinto triste, e a tristeza me leva ao confessionário a lhe pedir perdão e ressarcir pelos danos que eu causei. Isso vem de Deus. Agora, o mesmo sentimento, a mesma emoção, melhor dizendo, pode ser inspirada pelo diabo, que vai dizer o seguinte: está vendo? Você não faz nada certo. Olha aí, o que você fez? Você acha que ela vai perdoar você? Esquece. Você não tem jeito para lidar com as pessoas, sempre errando, sempre vacilando, e aí me coloca para baixo, me paralisa. Então, essa é a grande dica. Cuidado, porque se você tiver esse padrão de pensamento negativo, qualquer que seja a emoção de fundo, né? Se não houver nada que lhe leve ao bem, isso vem do diabo. Se tirar a paz interior, isso vem do diabo. E é por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. É por isso que no Pai Nosso a gente diz: não nos deixeis cair em tentação. Então, a gente precisa desse conjunto inteiro para entender e para poder superar o sofrimento. Então, todo cristão, todos os santos, se você pegar as biografias deles, vocês vão ver que tiveram provas, inclusive que aumentaram as dificuldades. Aí tem gente que chega e diz assim: então não quero me santificar não, padre, porque poxa, já está ruim aqui, imagina. Posso dizer uma coisinha para vocês: Deus eleva a graça. Eles só foram capazes de passar pelo que passaram porque a graça de Deus os elevou. Agora, só chegaram ao aumento de graça porque foram fiéis sempre às pequenas graças do dia a dia e querendo ser cada vez mais santos. Então a gente não tem que temer, a gente tem que confiar, né? Tem também aquele sofrimento que vem das chamadas almas vítimas, falando de fontes de sofrimento. O caso da alemã Anneliese Michel, que foi retratado no filme O Exorcismo de Emily Rose. Assistam para vocês entenderem. Não vou dizer, vou deixar com gosto de quero mais na boca. Assistam para vocês entenderem por que Deus permite uma possessão demoníaca. Esse filme explica muito bem, ele está baseado numa história real. Anneliese Michel se ofereceu a Deus como vítima para a conversão e salvação de muitos pecadores, e Deus aceitou a oferta dela. Tem ainda pessoas muito boas, não tem aquele caso daquela senhora que é uma santinha e tal, você fala: meu Deus, quanta desgraça na vida dela, Senhor, tu estás cego, ajuda a pobre criatura.
Deus está permitindo que ela pague a dívida de purgatório aqui. É uma mulher de muita fé, e é muito melhor que ela morra e vá direto para o céu, porque 1000 dias de sofrimento aqui não são tão ruins quanto um dia no purgatório. Então são realidades teológicas que você só vai saber estudando. Quem fala disso é Santa Catarina de Sena. Tem o caso, por exemplo, do cego de nascença. Então tem a criança que nasce sem braço, sem perna, cega, e as pessoas não entendem, e aí os espíritas vão dizer que elas vêm assim porque estão pagando dívidas de encarnações anteriores. Bom, reencarnação não existe. Segundo o cristianismo, está lá, só se morre uma vez, depois vem o juízo. Então qual é o fundamento para isso? Está naquela passagem do cego de nascença. Os judeus perguntaram, de acordo com essa mentalidade que eu falei, né? Quem pecou? Ele ou os pais? O que Jesus respondeu? Ele nasceu assim para a maior glória de Deus. Recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos do Nick Vujicic. Se escreve Vujicic, N-I-C-K, e depois o sobrenome é V-U-J-I-C-I-C. Esse cabra nasceu sem braços e sem pernas, a vida dele era um sofrimento só, ele tinha ódio de si, a família vivia em pé de guerra até que se converteram, e quando ele se converteu, ele descobriu isso. E chega a dizer nas suas palestras: eu não mudaria nada da minha história, porque a impotência está justamente na cabeça. A minha cabeça funciona, a minha liberdade funciona, e foi vindo desse jeito ao mundo e levando uma vida digna que eu tenho sido instrumento de Deus na conversão de tantos jovens. Eu não sei se eu fosse normal, eu teria rodado o mundo, teria participado de tantos programas de televisão, teria dado esse testemunho. E a gente se sente tão envergonhado quando a gente vê uma pessoa sem braço, sem perna, fazendo e acontecendo, e a gente na zona de conforto, reclamando da vida, né? Gemendo e chorando num vale de lágrimas. Então, meus queridos, a gente na fé sabe que o sofrimento, quando ele é unido a Cristo, ou seja, quando eu aceito a minha condição, mas aceito não numa passividade, paciência, né? Um fatalismo, fazer o quê? Não, a gente deve procurar a solução do nosso problema. Então eu estou fazendo tudo o que eu posso, dentro daquela frase de Santo Inácio: trabalha como se nada pudesses esperar. E estou rezando tudo o que eu posso, como é o finalzinho da frase dele, né? E espera como se nada pudesses fazer. Então, se eu mudar a situação, ótimo. Se não mudar, beleza. Pode ser que Deus escute minha oração daqui a 2 meses, pode ser que não escute nunca, porque não vai ser para o meu bem. Então é assim que nós nos orientamos na vida, nós cristãos, né? E é isso, a gente precisa esclarecer as nossas consciências, investir em formação, ler a palavra. Vejam que, para terminar, só para dar uma passeada curta, na síndrome do pânico, o que está por trás? Medo da morte. Eu falei o que vem depois, que o céu é muito melhor do que isso aqui. O medo da morte vai cair. E aí vai cair também todos os toques, transtornos obsessivos compulsivos, de limpeza, de segurança. Por quê? Porque no fundo é um medo de morrer. Não é, doutor? Estou errado, né? Toda ansiedade tem um medo por trás. Se eu confio em Deus e se faço a minha parte, eu vou ficar com medo de quê? Eu vou fazer, vou tentar, não conseguir, beleza, de repente Deus está dizendo: escolhe outro objetivo, ou vai pela direita. O que eu sei é que não é para o meu bem, e de repente foi por isso que eu não recebi. Se eu peço a Deus vinho e Ele me dá água, eu tenho que me contentar com a água, porque com certeza a água é o que eu preciso, e só Ele sabe que é o que eu mais preciso. E apesar de eu ter pedido vinho, Ele vai me dar água, porque Ele é Pai, porque Ele é bom, porque eu me voltei para Ele com confiança e pedi, e Deus é fiel. Pedis e não recebeis o que pedis, porque pedis mal. Importante esclarecer isso, porque tem pessoas que esfregam a Bíblia na cara de Deus, né? Olha aqui: pedi e recebereis, procurai achareis. Eu estou pedindo. Se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a minha fé é maior do que o grão de mostarda, é tamanho de um grão de melancia, sei lá. E as coisas não acontecem por quê? Porque na Bíblia não está escrito: pedi e recebereis o que pedistes. Então, meus irmãos, é possível sim minimizar o sofrimento, mas o sofrimento é inevitável. Quem buscar se espiritualizar vai entender o quê? Que, como eu disse, sendo o amor o grande desafio de vida do homem, o amor só é possível com sacrifícios.
Amar é justamente fazer o que eu não gosto. As pessoas hoje no casamento se gostam. O amor acabou. Não, nega, foi mal. O amor nunca existiu aí. Enquanto você gostava do cara, você estava com ele. Agora chupou a laranja, joga o bagaço fora. Não é por aí não, minha irmã. Ou meu irmão, né? Então, amor é isso. Amar em Cristo é dar sem esperar nada em troca. Então, amor implica sacrifícios e renúncias. A sociedade sofre porque não ama, porque é egoísta. A falta de amor é a fonte de muitos sofrimentos na alma. A Bíblia ensina o amor como um mandamento, mas não amar de qualquer jeito. O que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, dando sem esperar nada em troca, sendo capaz de procurar o inimigo. Quantas pessoas aí não ficam na mágoa, no ressentimento, que vai adoecer, né? E simplesmente não evoluem nunca. Eu não estou desejando mal, estou no primeiro grau de perdão, então tá bom. Vai atrás de chegar no último grau, que você vai ver quanta felicidade vai brotar no seu coração por causa disso. Vocês sabem por quê? Dr. Marco Aurélio Dias, leiam. Quem ama não adoece. Sabe por quê? Madre Teresa de Calcutá. Somos felizes não porque nos amamos, senão porque amamos. E a grande prova disso é que você um dia deu R$20 para um mendigo, ficou R$20 mais pobre, mas ficou feliz. Olha que coisa doida, eu estou R$20 mais pobre e estou feliz. Você ficou uma tarde inteira com seu amigo, com problemas, aconselhando ele. No final do dia ele sorriu, lhe deu um abraço. Ele que estava pensando até em tirar a própria vida, você perdeu o happy hour, o churrascão com os amigos, perdeu seu tempo e está feliz, criatura louca. Sabe por quê? Porque o homem foi feito para isso. Essa é a nossa essência. Salmo 41, minha alma tem sede de Deus. Vai para a Epístola de Santiago, Deus é amor. Se minha alma tem sede de Deus e Deus é amor, se A igual a B, B igual a C, A igual a C. Então minha alma tem sede de amor. E as pessoas querem ser amadas. Muita gente com depressão, por quê? Porque quer ser amada, porque não me ama como eu sonhei, como eu gostaria. O casamento é... Cara, Mateus diz o quê? O que quiseres que vos façam, fazei primeiro. Então você que está reclamando, minha mulher não é carinhosa, minha mulher não cozinha bem para mim. Seja carinhoso com ela, Exu. Vá cozinhar bem para ela. Pronto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo. Pronto. Termino com um texto aqui que encerra com chave de ouro, que diz assim: era uma vez 3 árvores, haviam crescido juntas numa montanha distante. Árvores igualmente frondosas, é verdade, mas com sonhos diferentes. A primeira queria ser, quando cortada, um trono real, adornada com pedras preciosas, de modo a atrair a atenção de todos no palácio, tendo a honra de ser ocupada pelo rei. A segunda sonhava em tornar-se parte de um grande navio, cruzando os mares de maneira imponente, levando tesouros, riqueza e ouro de um porto para outro. A terceira queria ser a árvore mais alta de todas, crescendo em direção ao céu, de modo que todos que a olhassem fossem levados a erguer os olhos para o Criador do universo. Sonhos, apenas sonhos. A primeira árvore foi abatida pelo machado de um forte lenhador, mas não para ser o trono de um rei. Com ela se fez simplesmente um humilde depósito de forragem e alimentos para os animais. Diariamente ela servia para alimentar as ovelhas e o gado numa rude estrebaria. Nenhuma honra, nenhum louvor, nenhuma glória. A segunda foi cortada também, mas não para ser um grande navio. Fizeram com ela um pequeno barco de pescador. Nenhum tesouro, nada de moedas de ouro e prata, nenhuma viagem luxuosa através dos mares. Só carregava peixe e redes velhas de pobres pescadores. E a terceira não teve um destino melhor. Foi cortada e levada para os fundos de uma marcenaria, onde ficou aguardando algum destino útil. Jamais seria a mais alta e nobre árvore da colina. Mas algo aconteceu. O tempo foi passando e cada uma delas teve seu destino radicalmente desviado. A primeira árvore viveu a aventura maior e a suprema honra no dia em que serviu como primeiro berço do Rei do Universo, quando ele, ao nascer, não teve lugar senão naquela pobre estrebaria, madeira nobre e honrada em seu humilde serviço. A segunda viveu seu dia de glória quando o pescador, dono do pequeno barco, ofereceu sua humilde embarcação para servir de púlpito ao jovem pregador da Galileia,
que daquele barco começou a proclamar a boa nova às multidões de Israel. Da terceira, foram utilizados apenas 2 pedaços para que com ele se fizesse uma cruz. Ela foi carregada nos ombros cansados do mestre e no alto da montanha ficou para sempre apontando o caminho do céu. Ela é até hoje símbolo de esperança e salvação, pois nela morreu o Rei do Universo para salvar a humanidade. Seu sonho se realizou. Foi a mais alta e mais nobre árvore da colina. Para fechar, eu que estudei já filosofia, psicologia, etc., digo a vocês, nenhum livro, não tem Nietzsche, não tem Freud, não tem... Pode pegar qualquer filósofo moderno, psicólogo, que tenha resolvido os problemas humanos como a Bíblia Sagrada. O livro mais lido, mais traduzido, o livro mais vendido de todos os tempos, imbatível. Algo ele tem, que transformou a vida de um Francisco de Assis, de uma Teresa de Calcutá, de um Agostinho, a ponto de a nossa igreja ser a maior instituição de caridade do planeta, de ter sido a fundadora de escolas, de hospitais, para começar o assunto. Então, meus irmãos, é por aí que vai. Vamos sair desse vitimismo que está assolando o mundo e assumir os heróis que existem dentro de nós. Dentro de cada um de nós existe um santo, que nós precisamos deixar Deus esculpir, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Muito obrigado pela paciência, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.